Igualmente aí o carinho pela amizade. É sempre bom você ter uma amizade que você pode contar, que você tem liberdade, né? Teve uma ocasião que eu me acidentei, tive uma lesão no ombro. Quando foi de madrugada, estava insuportável, eu não consegui dirigir para poder ir no hospital. Liguei para o Ezequias. Nem sei que horas eram as 3, 4 horas da manhã. Ele foi lá em casa e me levou no hospital. Danielzinho também teve uma situação de madrugada que uns vândalos passaram lá em frente de casa e quebraram uma das torneiras que fica no pé do muro. Começou a vazar água. E eu pensei assim, rapaz, esses caras montaram casinha para mim, quebraram a torneira para eu poder sair lá fora, fechar o registro e de repente roubar, fazer alguma coisa. Aí eu falei, não vou sair lá fora não. Liguei pro Danielzinho e falei, ó, tô com essa situação aqui em casa. Preciso que você venha aqui na minha rua, faça uma ronda aqui, aí me avisa como é que tá a situação aí fora para eu poder sair e fechar o registro. Não foi? Não sei se era 3, 4 horas da manhã. Comentei dos dois aqui, mas se eu for pontuando aqui, também sei que se eu recorresse a outros amigos aqui também fariam o mesmo. Mas é sempre bom nós termos amigos onde nós temos esses tipos de liberdade. Justificando a ausência da minha esposa, hoje eu estou ministrando aqui e ela recebeu, antes de eu receber o convite para ministrar aqui, ela já havia recebido o convite para poder ministrar aqui na Madureira, ali no pastor Natanailton. Né? Aí geralmente a gente, sim, quem é convidado primeiro, se for no mesmo dia, o outro não aceita, mas acompanha por causa dos meninos e tudo mais e tal. Mas e como é bem pertinho aqui, a gente conseguiu alguém para poder ficar com os meninos e eu consegui deixar ela lá e vim aqui. Então, aprove a Deus. Eu estou com essa Bíblia rosa aqui, porque eu vim no culto aqui no domingo e a minha Bíblia ficou aqui na igreja, eu acho. Deve estar lá dentro. Né? Aí eu cheguei em casa, a única outra Bíblia lá em casa, que a versão é a Ara, era essa aqui. Aí eu falei, vai ter que ser essa aqui mesmo. Então, é isso. Meus irmãos, vocês vão perceber que no decorrer da ministração, 80% daquilo que eu preparei, assim, que eu imaginei, e busquei ao Senhor para trazer a vida dos irmãos, já foi ministrado desde o início do culto. Né? Enquanto eu estava sentado ali e o culto foi se desenrolando, aí eu comecei a rir por dentro, né? Eu falei, Senhor, aí eu não vou precisar ministrar nada, né? Que só ficar só uns 20% do que está fechando e pronto, a gente vai embora. Né? Mas amém. Eu convido os irmãos para abrir o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14. Diz assim o texto: E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. Vou repetir. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé. Se a gente parar para pensar nas primeiras duas palavras, o e se. O e se, a gente geralmente utiliza ele para coisas que nós deixamos de fazer e que se nós tivéssemos feito, tudo poderia ter sido diferente. Ou também para o lado ruim. Às vezes a gente faz algumas coisas, mas se nós não tivéssemos feito aquela coisa, a gente poderia pensar assim, rapaz, e se eu não tivesse feito? Eu poderia estar numa situação muito diferente da que eu me encontro hoje. Se eu tivesse iniciado esse projeto antes, se eu tivesse tardado, se eu não tivesse saído de casa naquele dia, se eu não tivesse me metido nessa circunstância, tudo poderia ser diferente. Eu costumo dizer que o e se, ele é também uma palavra muito perigosa, porque o e se, ele cai no mundo das possibilidades, porque no e se, tudo é possível. Poxa, e se eu não tivesse feito isso, poderia ter acontecido outra coisa. E geralmente, quando nós pensamos no e se, é geralmente quando nós estamos numa situação ruim, numa situação complicada. Geralmente o e se, a gente ouve bastante dentro do casamento, no matrimônio. Né? Você está ali com a sua esposa ali, com o seu marido, fala assim, mas, amor, eu vou ali fazer um negócio. A mulher fala assim, não vai. Não, vai dar certo. Aí você vai lá fazer o trem. Aí o trem dá errado. Aí você chega em casa e fala, oh, eu fui fazer o negócio lá, negociei e deu errado, tomei um prejuízo. Eu te avisei. E se você tivesse me ouvido? Entendeu? Então assim,
você vê que dentro do matrimônio existe muito isso também, e essa conotação negativa. E olha o que Paulo fala aos Coríntios aqui, ó. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Eu quero ir em um outro texto com os irmãos, lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, o verso 38. Hebreus 10, 38. Diz assim: Todavia, o meu justo viverá pela... Todavia, o meu justo viverá pela fé. O cristão, a vida que ele leva é uma vida de uma perspectiva completamente diferente. Cristo, ele está falando para nós que o justo dele, o modo de viver dele, é pela fé, não é pelas filosofias, não é pelos meus achismos, pelas minhas convicções. O justo, ele vai viver pela fé, a forma que ele vai se relacionar com as coisas, com as circunstâncias, é mediante a fé. A fé, ela tem que vestir todos os aspectos da vida do cristão. O cristão, ele vai se relacionar pela fé, o trabalho dele, os filhos dele, o lazer do cristão, ele deve viver por fé. Então, a fé, nós vemos que ela é a razão de viver do cristão. Então, nós temos que pensar aqui o seguinte, ó, a fé, ela é a razão de viver. Mas essa fé, ela precisa de quê? De que uma fé precisa? Ela precisa de uma base. A fé, ela precisa de um fundamento muito forte e muito profundo. Por quê? Porque eu vou construir a minha vida a partir dessa fé. E se o fundamento dessa construção é uma fé fraca, é um fundamento fraco, a minha vida ela vai se desestruturar. Muitas pessoas, elas acreditam em várias coisas. Entretanto, a maioria das pessoas, elas creem em coisas que são frágeis demais, em coisas que se o vento soprar demais, quebra. E por isso que as pessoas sofrem muito. Elas sofrem demasiadamente, por quê? Porque elas colocaram toda a expectativa de vida dela, aquilo que ela está construindo, a cosmovisão dela, o futuro dela, tudo em uma base que ela é muito frágil. E quando vem as dificuldades da vida, ela quebra. E ela olha assim e fala, poxa, estou sofrendo de novo, estou na ansiedade de novo, estou na depressão de novo, estou na angústia de novo. Tudo que eu tenho que fazer pela força do meu braço, porque eu não confio em Deus para poder fazer as coisas que têm que ser feitas na minha vida. Por quê? Porque o fundamento da fé dessas pessoas estão frágeis. Então, qual é a base, o fundamento da fé verdadeira? É a ressurreição de Cristo. E aí nós voltemos lá para o texto que nós estávamos, 1 aos Coríntios, e agora, ao invés de irmos para o verso 14, nós vamos para o verso 1. Paulo aqui, ele vai falar da ressurreição de Cristo, e ele vai falar que a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo, o penhor é a garantia. Você precisa de comprar algo, você vai penhorar alguma coisa para poder falar assim, ó, eu quero comprar algo de você, mas vou deixar algo como garantia, porque eu preciso ali resgatar um pouco mais de dinheiro para poder vir aqui e cumprir o meu compromisso. Então, o capítulo 15 todo, Paulo ele vai trabalhar o seguinte, ó, a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia que nós ressuscitaremos. E olha só o que o verso 1 diz. Em seguinte, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Por quem vocês são salvos, igreja de Corinto? Pelo evangelho. Se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, eu vos entreguei o que eu também recebi. Então, Paulo, ele já parte da primícia, ele quer entregar o seguinte para os irmãos, olha só, esse evangelho que eu anunciei para vocês, foi uma coisa que eu recebi, eu não criei, não foi criação minha, eu não montei uma tese, eu não me formei
na escola dos gregos, eu não me formei na sinagoga, eu não fui o mais apto dos judeus para poder ensinar para vocês o evangelho que vem de mim. Na verdade, o evangelho que eu estou passando para vocês é o evangelho que eu também recebi. E aí tem 2 pontos, ali também tem 2 pontos que ele vai falar o que ele recebeu. Então ele falou o seguinte: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando ele fala aqui, segundo as Escrituras, agora ele está consolidando aquilo que ele está falando. Ele está retirando de um campo meramente daquilo que eu acredito, mas ele está atestando a vida de Cristo. Cristo, de fato, ele existiu. Então, a princípio aqui, Paulo, ele está atestando o seguinte: olha, meus irmãos, Cristo, ele é verdade. Ele não é somente fé. Tanto é que, assim, já é comum, já é fechado esse pensamento de que, de fato, Jesus de Nazaré, ele existiu. A história prova isso, os estudiosos sinceros, eles provam isso. O que eles contestam é a santidade de Cristo. É Jesus como Cristo, como Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o grande debate, mas que de fato veio um homem à terra chamado Jesus de Nazaré, que ele ministrou no seu tempo, e ele juntou uma grande comunidade que o seguiam e eram chamados de cristãos, e que esse homem padeceu na mão de Pôncio Pilatos, e ele de fato foi morto, crucificado, isso já é atestado. Agora a santidade de Deus, aí é outra coisa. Então, Paulo ele está atestando, olha, o que eu recebi é que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que ele foi sepultado e ele ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. O verso 5 diz assim: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, seria até aquele momento presente, até agora. Porém, alguns já dormem, alguns já faleceram, já morreram. Depois foi visto por Tiago, verso 7, mais tarde por todos os apóstolos. Tem aquela aparição de Cristo quando os apóstolos ali eles estão reunidos num só lugar, aí a porta está fechada, a janela está selada, afinal de contas eles estavam com medo, o Messias acabou de morrer, então eles estavam com medo de que o Estado fosse até lá também matar eles, que eles eram os discípulos de Cristo. E Cristo aparece ali no meio deles, eles ficam com medo, acham que é espírito. Cristo mostra as marcas na mão, mostra o lado aqui para até Tomé tocar. Ele come peixe junto com eles, mostrando que de fato ele ressuscitou. E aí, o verso 8: afinal, depois de todos, ele foi visto também por mim, como por nascido fora do tempo. Então, Paulo está falando aqui que Cristo também ele apareceu a mim fora do tempo. Por quê? Porque eu não estava junto com os apóstolos, mas quando eu estava ainda perseguindo a Cristo, a caminho de Damasco, Cristo aparece com ele, o próprio Evangelho, agora encarnado, aparece para ele, prega para ele, ele se converte e tudo mais. Indo lá para o verso 13, diz o seguinte: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. O grande problema que estava tendo ali na igreja de Corinto é que possivelmente eles estavam sendo influenciados por um pensamento grego, que cria que a matéria é completamente impura e não há restauração para o corpo, mas que a alma ela é boa e a alma ela vai para algum outro lugar. Eles não criam em Deus, mas eles não criam que a matéria teria algo bom. Então eles imaginarem a ressurreição, ou seja, a alma que é boa, ela ia tornar a esse corpo completamente contaminado. Então esse pensamento estava entrando na igreja e alguns irmãos estavam deixando de crer na ressurreição de Cristo. Então ele começa a questionar os irmãos frente a essa grande angústia dos irmãos que vão, e aí, existe a ressurreição ou não? Então chega no verso 12, ou no verso 14, que é esse versículo é o versículo básico não, é o versículo central de todo esse desenrolar dos argumentos de Paulo e de todas as Sagradas Escrituras também, porque olha só o que Paulo diz ali: e se Cristo não ressuscitou, logo vã é a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Se Cristo não tiver ressuscitado, tudo que a gente está fazendo aqui hoje à noite é besteira.
Se Cristo não ressuscitou, não tem por que ter evangelho. A nossa pregação é vã, a fé dos irmãos também é vã. Mas ele continua e chega no verso 15. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição dos mortos, ele diz: e se somos tidos por falsas testemunhas, de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ele está falando, então nós estamos sendo falsas testemunhas contra Deus, porque nós viemos aqui e pregamos que Cristo ressuscitou, ou que Deus ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição, então nós estamos indo contra Cristo. Se de fato não houvesse ressurreição. Se não houvesse, verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, verso 17, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, estamos condenados, não fomos libertos, não estamos livres. O verso 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, estão perdidos ali, pereceram. Se não houver ressurreição, todos aqueles que morreram estão no inferno. Se não houvesse ressurreição. A ressurreição de Cristo é a base de todo o Evangelho, de todas as Sagradas Escrituras. O verso 19. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Ora, o raciocínio de Paulo é o seguinte: poxa, pensem comigo, existe ressurreição. Se não existe ressurreição, se não existisse, tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos plantando somente para essa vida. Os resultados do meu trabalho, efetivamente, é o fim deles mesmos. Por quê? Porque em nada isso aponta para algo que é eterno. Então, se nós vivemos sem acreditarmos que Cristo ressuscitou, então tudo que nós fazemos é somente para essa vida. E com isso nós somos os mais infelizes, não tem esperança para vocês, acabou tudo, acabou. O 20, para finalizar essa parte, e o 20 diz assim, mas, entretanto, todavia, de fato, graças ao bom Deus, de fato, ele usa a palavra aqui, de fato, ele não fala assim, mas segundo a minha tese, segundo uma possibilidade, uma probabilidade, não. Ele fala assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro dos mortos que ressuscitou. Então ele é a primícia daqueles que foram mortos e que morreram, por quê? Porque eles descansam em Cristo, mas no final lá, eles também, junto conosco, serão ressuscitados em corpo de glória. E teremos o corpo à semelhança de Cristo. Amém? Dito isso, meus irmãos, a vida do cristão, imaginemos a vida do crente como uma linha temporal. E essa linha temporal da vida do cristão, ela tem muitos momentos de alegria. Mas existem dois momentos na vida do cristão que não é que eles sejam mais alegres que os outros dias, ou dos outros momentos, mas esses dois dias, digamos que esses dois momentos são de profunda alegria, que acontece somente na vida personalíssima do cristão lá, não de quem assiste ele passando por aquilo, mas da vida, da nossa vida, da minha vida, da vida dos pastores, da vida da igreja. Existem dois grandes momentos de profunda alegria. O primeiro momento de profunda alegria, ele tem um contexto de desesperança inicial. Por quê? Porque antes do primeiro momento de grande alegria da nossa vida cristã, nós vivemos uma vida que não tem esperança nenhuma. Tudo é escuro. Não há uma alegria verdadeira. A alegria nesse primeiro momento é uma alegria que depende da circunstância. Se a circunstância ela for boa, eu estou feliz. Mas se a circunstância for ruim, bom, aí eu estou triste. Eu sou levado pelas minhas emoções. A vida desse cristão, antes dessa profunda, de acontecer esse momento de profunda alegria, é tipo um oco. Assim, aparência, assim, quando você olha a aparência, poxa, é uma aparência, é a vitrine do Instagram.
A aparência, pô, a vida é top. Pô, vida bacana, vida aparentemente legal. Mas por dentro é igual aquele sepulcro caiado. O sepulcro caiado é o quê? Tá lá o sepulcro, né? Onde é que você coloca o morto lá? E o sepulcro tá todo no cal, tá todo bonitinho. Mas por dentro é o quê? É podridão. Esse é o primeiro momento da vida do cristão, antes desse momento de alegria. E aí ele passa, ele está vivendo a sua vida dessa forma, e um belo dia, em um belo momento, ele é confrontado, adivinha pelo quê? Pelo Evangelho. O Evangelho, ele encontra essa pessoa em algum momento da vida dela e ela é confrontada nos seus delitos e pecados. E fala, olha só, você está condenado ao inferno, não há esperança para a sua vida pelos caminhos que você busca, mas se você crê nesse Evangelho, esse Evangelho que nós temos ministrado, o Evangelho de qual Cristo, ele veio à terra, padeceu por nossos pecados, foi entregue na mão de Pôncio Pilatos, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e te dá a esperança de viver junto com ele. Se você crer nisso, se você crer, a vida para você. Então, esse momento é o momento onde acontece a primeira profunda alegria do cristão. É o primeiro momento da vida do cristão que há uma profunda alegria. E para nós meditarmos nessa profunda alegria, eu quero ler com os irmãos um texto que se encontra em Lucas capítulo 15, verso 7. Vocês estão acompanhando? Está todo mundo calado. Amém? Vamos lá. E aí, quando não é a sua Bíblia, aí você sabe. Bom, eu vou naquela ali mesmo. Ó, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Alegria no céu, profunda alegria. O primeiro momento da vida desse que se passou a ser cristão é quando na caminhada ele é encontrado com Cristo, ele é confrontado e ele vê a situação de queda dele e ele se arrepende dos seus pecados e ele se volta para Cristo. Isso é maravilhoso. É o primeiro momento mais alegre da vida dele e há alegria no céu. E olha só, quando nós encontramos essa alegria no caminho, que é a alegria da salvação, nós recebemos alguns benefícios. O primeiro benefício dessa alegria é a vida. Olha só a vida. Não é muita coisa não, é só a vida. Nesse primeiro momento, por quê? Porque nós estávamos mortos, espiritualmente mortos e sem esperança. E agora, Cristo me resgatou e a vida. É um baita de um benefício. O segundo benefício é uma cruz. Olha só, é um benefício, é uma cruz. Vamos lá. Eu não posso deixar de falar aqui da vida, uma base bíblica para isso. É o Salmo 103. Salmo 103, o verso 4. Rapaz, os Salmos é um livro gigante. Salmo 103, verso 4. O Salmo 103 é uma reflexão profunda de Davi, que ele está tendo com a sua própria alma, e ele está fazendo com que a alma dele lembre de todos os benefícios que Deus fez. Aí ele começa o verso primeiro, só para contextualizar, diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele está falando o seguinte, ó: olha minha alma, lembra, bendiga ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, bendize, ó minha alma, ao Senhor, verso 2, e não te esqueças, ó minha alma, de nenhum dos seus benefícios, os benefícios que você, ó minha alma, tem recebido do Senhor, porque às vezes nós esquecemos dos benefícios de Deus, e aí nós temos que fazer essa reflexão que Davi está fazendo aqui com ele mesmo. E aí o verso 4 diz assim, ó: é ele quem redime da onde? Ali está da perdição. A minha versão está escrita assim, ó: é ele quem da cova, redime a tua vida e
e te coroa de graça e de misericórdia. Ele te tira da cova, da morte, cara, ele te dá a vida. Olha que presente, que maravilha, dentro do primeiro benefício. E aí o segundo benefício, voltando lá no nosso raciocínio, o segundo benefício é a cruz, né? E aí o texto que fala sobre esse segundo benefício é Mateus, capítulo 16, o versos 24 e verso 25. Mateus 16, o verso 24 e o verso 25 diz assim, ó: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha que maravilha. Só que acontece, por mais a gente pensa assim na cruz, poxa, eu vou carregar uma cruz aqui no meu peito assim, mas sou crente aí, tá tranquilo. Irmão, a cruz, ela é vergonha, a cruz é negar a si mesmo, a cruz é saber que você vai ser afligido. Se perseguiram a mim, Cristo fala, muito mais perseguirão a vós. Vocês serão perseguidos por causa de meu nome, as pessoas irão negligenciar vocês, vocês serão mortos. Mas o que acontece? Aquele que perder a sua vida por amor de mim, na verdade acha. Isso é loucura para o mundo, mas para nós faz todo sentido. Porque nós que entendemos a palavra de Deus, sabemos que a vida sem Cristo é uma vida oca e sem sentido nenhum. Então faz todo sentido eu pegar a minha vida que eu tenho em Cristo, os meus anos de vida, e deixar-me gastar no Evangelho por amor a Cristo. Porque no final lá, eu vou achar lá. Amém? O terceiro benefício dessa alegria é que nós passamos a ter um pai. Antes você não tinha pai, mas agora, quando ele te encontra no caminho e te resgata, você passa a ter um pai, e ele é um pai bondoso, ele é um pai amoroso. Ele não é pai conforme o pai humano, ele é um pai amado. E o nosso pai está no céu. E o mais interessante também é que quando nós passamos a ter um pai, nós adquirimos uma filiação. E então, nós agora temos uma família. Eu não vou nem falar muito de família aqui, porque todo o culto Ezequias fala. O texto, o tema básico aqui da realizar. Né? Você inclusive falou aqui, mas eu não decorei, mas os irmãos já decoraram. Como é que é? Como é que é? A igreja é uma família para pertencermos. Isso por causa daquele grande momento de alegria que teve na vida do cristão. Então, quando você também adquire essa alegria, um outro benefício também é que você ganha também umas credenciais. E essas credenciais estão lá em Mateus 5. Que credenciais são essas? As bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas são características só do cristão. Nunca na vida, uma pessoa que ela é ímpia, que ela não faz parte do corpo de Cristo, ela pode falar assim, sou bem-aventurado. Não, bem-aventurado é só para quem é crente, é só para quem foi resgatado por Cristo. Mesmo porque as bem-aventuranças, ela é uma completa contradição para quem é mundo. É contradição absurda. Olha só, o verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e lhe passou a ensinar, dizendo, bem-aventurados humildes. Poxa, humilde. Você tem que ser orgulhoso, rapaz, não gosta de ser humilde. Não é? O meu orgulho, vai ferir o meu orgulho, você tem que ser orgulhoso, tem que ir lá e tal. Não é assim que o mundo fala? Humildade você vai ser só pisado, vai ser só chutado. Você vai fazer e a pessoa nem vai ligar para o que você faz. A pessoa vai ser mal agradecida. Cadê seu orgulho, cara? Cadê a hombridade? Não, é contraditório. Para a gente faz sentido, para o mundo é loucura. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes aqui, aqueles que reconhecem a dependência em Cristo. Bem-aventurados os que choram,
esses que choram aqui, aqueles que têm tristeza profunda pelos seus pecados, sabe que apesar do que Cristo fez, permanece, peca ainda não deliberadamente, mas ainda é caído, tem que lutar contra a carne todos os dias, como Paulo ensina, e ele chora de forma profunda por conta dos seus pecados, porque ele não quer viver mais nessa prática, ele quer se libertar disso, mas ainda peca. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos é aquele que não devolve as coisas com maldade, é aqueles que conseguem refrear a sua força, apesar que sabe que poderia prejudicar a outros. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esses limpos são aquelas pessoas que são sinceras, sem hipocrisia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então você vê o tanto de benefício que há na vida do cristão, e tudo isso fruto daquele grande momento de alegria onde ele foi salvo em Cristo Jesus. E aqui eu quero falar de um segundo grande momento na vida do cristão. Esse grande momento de profunda alegria na vida do cristão, mas entenda que isso só serve para a vida do cristão, pois para o mundo isso é loucura. Então, se de repente você tem dúvidas da sua fé, ou dúvidas do cristianismo, dúvidas que de fato Cristo ressuscitou, e a minha fé ela está de repente no fundamento fraco ou frágil, pode ser que você ache isso loucura. Então, para nós falarmos desse segundo grande momento da vida do cristão, e eu volto a lembrar aos irmãos que é na vida daquele que vive, é do cristão lá, não do que assiste, mas de nós, de cada um de nós individualmente. Eu quero ler com os irmãos Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao 5. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo se passou. Eu gostaria de ler esse texto junto com os irmãos. 1, 2, 3. E o que estava... Tudo isso é verdade. E ele recai novamente naquilo que Paulo ministrou lá no início, que quando nós estávamos falando sobre a ressurreição de Cristo. Tudo isso é verdade. E no final, João vai fechar isso em Apocalipse. Então, qual é o segundo momento de profunda alegria na vida do cristão? Para nós,
chegarmos lá, nesse segundo momento, algo tem que acontecer. Nós teremos que nascer. Porque esse grande momento de alegria na vida do cristão é a morte. Na vida do cristão. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, todos nós estamos em uma carreira. Nós estamos perseguindo um alvo. Todos nós estamos em busca do grande objetivo da nossa vida. E qual é o grande objetivo? Qual é a premiação? Nós estamos percorrendo com o quê? Nós devemos ser como Paulo, que ele fala assim, ó, cara, eu olho para frente, eu tenho que me esquecer das coisas que para trás ficam. Eu não posso desviar o meu foco do prêmio da minha consolação, que é a minha salvação. Aquele é o start inicial da vida verdadeira. A vida, de fato, plena e gloriosa, com nossos corpos glorificados, vai iniciar depois da nossa morte. Esse é o segundo grande momento da vida do cristão. Todos nós lutamos pelo quê? Pela coroa da vida. A nossa vida só faz sentido se nós estivermos nessa busca. Se nós não tivermos nessa busca, tudo é vão, tudo que nós conquistamos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos. O evangelho que nós pregamos, se nós não estamos buscando a nossa salvação em Cristo Jesus, buscando a nossa salvação nós recebemos de Deus. Mas tem a responsabilidade do homem de construir isso através da santificação. Se nós não fazemos isso, nós somos loucos. Se nós não entendemos a morte como a ponte para a grande premiação, nós somos loucos. Estamos perdendo o nosso tempo aqui. E o nosso irmão, Valdeci, compreendia isso muito bem. Isso era nítido. Aqueles que conviviam com ele percebiam isso. Os que não conviviam com ele não poderiam falar assim, eu acho que esse cara não é tão crente assim, não. Não poderia falar isso, porque você via isso. E esse é o legado, que em meio a uma simplicidade, ele nunca tirou os olhos do quê? Do grande prêmio. E o segundo grande momento de alegria do nosso irmão Valdeci foi na morte dele. Para nós fica a tristeza, para nós fica a recordação, nós gostaríamos que estivesse junto, mas para ele, amigo, para ele foi o segundo momento de grande alegria. O primeiro foi quando ele foi achado no caminho. O segundo, onde é que ele está agora? Entende? Que faz todo sentido isso. Então olha só, o gozo eterno, ele exige uma travessia. O gozo eterno exige de nós uma travessia. E essa travessia, ela vai além de um rio azul. Então entenda, para que isso que nós fazemos, existe uma bem-aventurança, onde nós fazemos uso dela no momento, nesse grande momento da nossa segunda profundo momento. Existe uma bem-aventurança que nós fazemos uso dela nesse segundo momento de profunda alegria, dessa nossa travessia, do nosso gozo eterno em Cristo. E então, eu quero que os irmãos leiam comigo Apocalipse novamente, verso 22. Apocalipse, capítulo 22, verso 14. A última grande bem-aventurança, aquela credencial maravilhosa que nós recebemos em Cristo Jesus. Olha só, verso 14, Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à vida, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem aonde? Na cidade. Por onde que você vai entrar na cidade? Pelas portas. Amém? Eu gostaria que os irmãos se colocassem sobre os vossos pés e que nós orássemos essa canção que o Danielzinho vai entoar nesse momento. Amém?
morte, choro, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Virei o grande rio da vida, claro como um cristal. Virei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Glória a Deus, aleluias. Morte, choro, nunca mais.